Meu nome é Fabiana, faço parte da Lagoinha Kids do Milanês. E o que será? O que será que vai ser a história de hoje, crianças? A Bíblia, que é a palavra de Deus, lá em Mateus 7, 24 ao 28, vai falar, sabe de quê, crianças? De uma parábola. Isso mesmo, parábola é um ensinamento que Jesus deixou para nós. É uma história que Ele contou para nós, ensinando algo muito especial da parte dele. Então vou até colocar minha transformação, porque vai falar, crianças, lá em Mateus, vai falar da parábola de dois construtores. Isso mesmo. Quem sabe o que é construtor? É aquele que constrói. Ele pega o martelo, pega os pregos e ele vai construir. Isso mesmo. Quem aqui já foi na praia? Isso. A gente leva a nossa mochilinha. Lá na nossa mochila tem uma saída de praia. Isso mesmo. Tem um biquíni ou maiô. Tem nosso protetor, tem nosso roupão. Nessa sacola mágica aqui tem muita coisa legal. Tem nossos brinquedos que a gente constrói um castelo. Isso mesmo, castelo na areia. Isso, mas vocês já perceberam, quando vem uma onda forte, o que acontece com o nosso castelo? É isso aí, crianças. Hoje eu vou falar de um homem que resolveu construir a casa dele na rocha. Isso, ele pegou seu martelo, ele começou a construir, ele quebrou, ele fez um alicerce forte. Ele teve muito trabalho, ele suou muito para fazer uma casa. Uma casa muito bonita, e ele colocou a casa dele, ele firmou a casa dele na rocha, num lugar forte, crianças, num lugar muito especial. Ele forçou a terra, ele cavucou, ele trabalhou, ele suou, ele construiu sua casa na rocha. Esse foi o primeiro construtor. Já o segundo construtor, gente, ele pensou: eu vou construir a minha casa na areia. Aqui, gente, uma areia, essa areia tá diferente. Solte a sua imaginação. Isso, ele fez uma casa bem chique. E ele colocou a sua casa na areia. Ele firmou a sua casa na areia. E ele achou o máximo, crianças, construir aquela casa na areia, na beira do mar, junto das ondas, junto das palmeiras. Era uma casa muito chique. Crianças, o Senhor Jesus, ele nos traz uma lição daquelas pessoas que firmam a sua casa, o seu coração na rocha, que é Ele, praticando a palavra, lendo a palavra, orando, lendo a Bíblia. Como, crianças, você está nessa quarentena? Você tem lido a Bíblia? Você tem obedecido a mamãe, o papai? Você tem feito as suas atividades? Jesus está nos olhando, Ele nos vê. É isso mesmo. Mas continuando a nossa história, o que será vai acontecer agora, gente? O que será? Crianças, veio uma chuva, uma tempestade muito forte, um vento muito impetuoso, e os rios, as águas começaram a balançar aquelas casas, a balançar. A casa firmada da rocha, ela não sofreu abalo. Porém, crianças, a casa, quando veio a chuva forte, o vento impetuoso, crianças, jogou aquela casa
tinha feito. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? É que nossa vida, ela tem que estar firmada na rocha que é o Senhor. É obedecer a palavra de Deus. Sabe o que fala na Bíblia, que é a palavra de Deus? Lá no Salmo 18:2, fala que o Senhor é a minha rocha. Davi falou que o Senhor é a rocha dele, que ele estava seguro na rocha que é o Senhor. Crianças, que possamos ser obedientes, que possamos orar, ler a Bíblia, lembrar de Jesus. É isso mesmo, porque Ele está nos vendo. Vamos praticar a palavra do Senhor. Isso mesmo, vamos ouvir a palavra, abrir nosso coração e obedecer o que Jesus nos ensinou. Crianças, tem uma música que diz assim, olha: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Mas a paz de Cristo tu tens. É isso mesmo! Até cantando para a glória do Senhor, é isso mesmo. Que a paz que excede todo entendimento reine na sua casa, reine na sua vida. Que você, criança, possa entender como é bom amar a Deus, ouvir a sua palavra, guardar no coração e praticar tudo que o Senhor nos ensina. Praticar, só lembrar de praticar atividade física, é praticar, é lembrar, é fazer. É isso mesmo, crianças. Quem gostou da nossa história? Que possamos estar firmados na rocha, na rocha que é o Senhor Jesus, assim como Davi nos ensinou. A minha vida está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Que essa parábola possa ter ensinado você e a sua família. Até breve! Fala galera, professor Messias mais uma vez aqui com vocês, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus com referência na cultura geek e nerd. Bom, hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para a gente pegar uma referência na Palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo 45, a partir do versículo 1. A Palavra de Deus nos diz: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Bom,
Nessa passagem, eu acredito que a maioria de vocês já conheça a história de José do Egito. Por que ele recebeu esse título José do Egito? Embora ele fosse israelita, ele se tornou governador do Egito devido a uma série de fatores. O que aconteceu basicamente foi o quê? Que os irmãos dele, que tinham muita inveja dele e tinham ciúme dele em relação principalmente ao seu pai, eles acabaram vendendo José e ele passou por diversas situações até que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, estando abaixo apenas do faraó. Bom, nesse momento aqui, ele era a autoridade máxima ali presente e os irmãos dele não o reconheceram porque, primeiro, que já tinha muitos anos que eles não o viam, e segundo, que uma característica dos egípcios era usar muito adorno, roupas totalmente diferentes das roupas que os judeus estavam acostumados. Eles usavam como se fosse uma maquiagem, até mesmo os homens usavam maquiagem, eles pintavam os olhos, então era da cultura deles usarem esse tipo de vestimenta. Então ele estava totalmente diferente do que os irmãos dele se lembravam, mesmo porque os irmãos achavam que ele estava morto. Então, mesmo que ele fosse extremamente parecido com o irmão deles, todos eles concordariam que era uma coincidência. Mas enfim, nesse momento ele se revela aos seus irmãos, e quando eles viram que ele estava na posição que estava e se lembraram do que eles fizeram contra ele, eles ficaram desesperados, porque eles já pensavam: agora lascou, porque ele vai querer se vingar, obviamente. Bom, então vamos dar uma paradinha nessa referência bíblica e vamos falar um pouco da referência nerd que nós temos aqui hoje, que é mais uma animação do Batman, que é Batman contra o Capuz Vermelho. Bom, quem é o Capuz Vermelho? Na minha opinião, é um dos personagens mais bem desenvolvidos do universo da DC Comics. Originalmente, o primeiro Capuz Vermelho era um personagem que surgiu nas histórias antigas do Batman. Era um cara que usava um smoking e usava um capacete vermelho, e ninguém sabia quem era ele. E ele, em uma nova versão da origem do Batman, ele montou uma gangue de Capuz Vermelho. Eram várias pessoas usando aquele mesmo capacete, então você não sabia quem que era o líder e tal, nem eles mesmos sabiam qual era o rosto dele. Bom, só que esse Capuz Vermelho, ele é diferente, ele é especial. Por quê? O Batman, ele teve vários Robins durante a carreira dele, vários assistentes durante a carreira dele. O segundo Robin, que é o Jason Todd, ele, embora fisicamente ele fosse parecido com os outros Robins, né, todos são meninos um pouco mais brancos, cabelo preto, mais ou menos começam a carreira ali com o Batman mais ou menos na mesma idade. Tanto é interessante, só um pequeno parênteses, que os próprios vilões ficam confusos, porque o Robin, ele parece que não envelhece. Mas por quê? Porque com o passar dos anos, as circunstâncias acabam fazendo com que um Robin que está naquele momento com o Batman, ele se afaste por algum motivo, seja substituído por uma outra criança mais ou menos na idade que ele estava quando ele começou. Então os próprios vilões ficam perdidos para saber como é possível que ele nunca envelheça. Mas enfim, voltando assim à questão do Jason, ele tinha uma característica muito particular. De todos os Robins, ele era o mais violento, porque ele foi criado dessa forma. Antes dele conhecer o Batman, ele viveu uma vida meio que à margem da sociedade. Ele cometia pequenos delitos e tal, e o Batman viu um grande potencial nele, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso ele resolveu adotá-lo, para evitar que ele fosse para o caminho errado. É aquela história do potencial mal usado. Você tem o seu potencial. Deus, ele te deu uma capacidade, uma não, várias capacidades. Você pode ser bom com números, você pode ser bom com palavras, você pode ser uma pessoa carismática que consegue convencer as pessoas
muitas vezes, às vezes fazem uma coisa que elas estão em dúvida, o que elas devem fazer ou não, e você tem a habilidade de conduzir as pessoas a fazerem alguma coisa. Isso tudo são poderes, entre aspas, são habilidades que a gente tem. Às vezes tem pessoas que falam bem em público, tem pessoas que são extremamente inteligentes mexendo no computador. Às vezes você pode ter essa habilidade, às vezes você pega um computador, você consegue fazer coisas que a maioria das pessoas olha e fala: pô, não é possível, esse menino deve ter um curso, essa menina deve ficar o dia inteiro na internet estudando sobre programação, alguma coisa assim. Então, na verdade, é o seu talento. Então aí vem aquela questão, a primeira coisa que você deve se lembrar: tudo aquilo que você tem, que você já nasceu com esse dom, vem de Deus. Então você deve usar da maneira correta. Aquilo que você aprende durante a sua vida, sim, você tem o seu mérito porque você tem buscado aprender, mas você também tem que se lembrar que em tudo você deve prestar atenção como você está agindo, porque tudo nós prestamos contas a Deus. Então beleza, então o que o Batman fez? Ele pegou o Robin, o Jason Todd, treinou e transformou ele no Robin, beleza. Só que a personalidade dele continuava um pouco mais difícil de ser controlada. Até que chegou um momento em que ele, por um descuido, desobedecendo uma ordem direta do Batman, ele foi enfrentar o Coringa sozinho. Essa versão da animação, ela mostra de uma forma, os quadrinhos mostram um pouco diferente. Existe uma história clássica que se chama Morte em Família. É uma das melhores histórias do Batman. Ela é considerada um marco, mas algumas cenas, talvez até o pessoal na época tenha ficado um pouco chocado, achou que era um pouco violento demais e tal, mas era necessário. Não eram cenas de violência sem motivo, né? E para os dias de hoje até não seria considerado tão violento assim. Mas o que importa para a gente é que nessa história o Coringa matou o Robin, ele matou o Jason Todd. E nessa animação, o que acontece? Ele volta dos mortos através de uma série de eventos que tem ligação com o Ra's al Ghul, né? Nós já falamos sobre ele em outro vídeo. E acabou que o Robin voltou, só que ele voltou louco. E o que ele fez quando ele voltou à vida e teve a oportunidade de se reencontrar com o Batman? Totalmente diferente do que fez José. O que José fez quando ele encontrou os irmãos dele, a família dele, e ele tinha poder para fazer o que ele quisesse? Se ele quisesse, ele poderia mandar matar todos os irmãos dele. Ele não precisava dar satisfação para ninguém, ele não precisava explicar por que ele estava mandando executar aquelas pessoas. Bastava uma ordem e eles seriam executados. Mas então, o que ele fez? Ele agiu totalmente diferente do que a maioria das pessoas, da forma como a maioria das pessoas agiria. Ele perdoou os seus irmãos e ajudou os seus irmãos. Ele se preocupou em não pagar o mal com o mal. Ele pagou o mal com o bem. Ele deu o exemplo. O que o nosso personagem fez aqui? O que o Jason faz? Quando ele volta dos mortos, ele assume a identidade do Capuz Vermelho, que era o inimigo antigo do Batman, só que com um estilo ainda mais violento, talvez, do que o do próprio Capuz Vermelho. Ele começa agindo como se ele fosse um justiceiro. Mas o que ele faz? Ao invés de ele prender os bandidos, que é o que o Batman faz, ele começa a exterminar os bandidos. Ele toma o poder do crime em Gotham City, de modo que ele se torna o novo chefão do crime em Gotham. Para quê? Para ele afrontar o Batman. Bom, então, o que a gente aprende com o exemplo desses dois personagens? Cada um tomou uma decisão totalmente diferente da outra. Mas qual que é a decisão que nós podemos pegar como exemplo? Ela é muito óbvia, mas o problema é que pelo fato dela ser óbvia, não quer dizer que ela seja simples de ser seguida. Por quê? Uma pessoa te prejudica na escola, em casa, talvez um irmão mais novo, um irmão mais velho,
alguém te prejudica de alguma forma, alguém mente, fala uma mentira sobre você, a pessoa de alguma forma ela causa um mal a você. E lá na frente você tem a oportunidade de se vingar daquela pessoa. Acontece uma situação qualquer e você tem a oportunidade de ir lá e prejudicar aquela pessoa que te prejudicou primeiro. O que você faz? Quando a gente olha pela história de José, a gente fala, nossa, que bacana, é lógico que ele tinha que fazer isso, é a coisa certa, é a coisa óbvia a se fazer. Mas tenta imaginar você no lugar dele. Imagina que o seu irmão te vendeu para ser escravo simplesmente porque ele tinha inveja de você, porque ele tinha ciúme de você. Você vive anos dentro de uma prisão, você não sabe a hora que você vai sair de lá, se é que você vai sair de lá. José passou muitas lutas. Quando a gente lê a palavra de Deus, parece que passou pouco tempo, mas na verdade foram muitos anos, porque quando você passa de um versículo para o outro, passaram-se anos, porque a história é muito resumida. Mas não é uma coisa tão simples. Por isso nós dependemos de quem? De Deus. Nós precisamos de Deus para Ele nos orientar a tomar a decisão certa. Quando nós tivermos a oportunidade de buscar a vingança por alguma coisa que alguém fez contra nós, nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos pedir a Deus para que Ele nos oriente. O que acontece com o nosso personagem aqui é o seguinte: o Coringa tirou a vida dele. Na cabeça dele, o responsável por isso foi o Batman. Ele não busca vingança apenas contra o Coringa, ele busca vingança contra o Batman também. Porque ele não aceita o fato de, quando ele morreu, o Batman não ter tirado a vida do Coringa. E é muito interessante essa animação, principalmente nos momentos finais, em que eles se confrontam. Além de se confrontarem fisicamente, a parte mais interessante é o confronto psicológico. Quando eles começam a argumentar e contra-argumentar. Por que você não me vingou? Essa é a pergunta que o antigo Robin faz ao Batman. Por que você não se vingou? Por que você não foi lá e tirou a vida dele da mesma forma que ele tirou a minha vida? E o que eu acho mais interessante, que chega a ser emocionante na hora que ele fala: ele me tirou você. Na verdade, a dor maior do Robin, do Capuz Vermelho, é o fato do Coringa ter separado os dois, porque é como se fossem pai e filho. Então, a vingança dele parece uma coisa legítima, mas é onde que a gente tem que se policiar, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa forma de pensar e de julgar, porque muitas vezes o que é errado parece certo, porque servir a Deus é isso, é você abrir mão da sua opinião e ouvir o que Deus tem a dizer. Então, que fica essa lição para a gente, que a gente aprenda que a vingança não é nossa, a vingança pertence a Deus. Nós temos que aprender a perdoar aqueles que se levantam contra nós de alguma forma. E se nós tivermos a oportunidade de ajudar essas pessoas, sim, nós devemos ajudar essas pessoas. Mas nós não devemos ajudar por obrigação, nós devemos pedir que o Espírito Santo nos guie para que nós tenhamos o coração aberto e nós saibamos agir como Cristo agiria. Beleza? Mais uma vez eu agradeço a todos que estão nos assistindo, curtindo e compartilhando os nossos vídeos. E eu espero vocês aqui na próxima semana para mais um vídeo. Até mais!